Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindo, espero ser também aí, para quem está me assistindo. Meu nome é José Cury. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do pessoal do Celeiro, que é uma iniciativa muito legal, feita aí por bastante gente que trabalha e rala na recreação e no lazer, né? Pessoas queridas, que eu vi às vezes até nascer na profissão, né? Para participar desse primeiro Conrecre, que acho que foi a maneira mais democrática e bacana que eu já vi acontecer na nossa área, né? Tomara os nossos ouvintes aí de todas as palestras que estão acontecendo possam tirar muito proveito disso, viu, gente? É muito legal estar acompanhando nesses anos todos que eu trabalho com isso a diversidade e a propositividade que as pessoas da recreação procuram e conseguem compartilhar. E o Conrecre, sem dúvida, é o início de um reposicionamento de nós todos proprietários ou admiradores ou praticantes da recreação, né? Dentro de uma nova forma de ver as coisas acontecerem e fazer as coisas acontecerem. Bom, eu, José Cury, sou atualmente proprietário da Via Leões Lazer e Educação, que é uma empresa que trabalha com projetos educacionais fora da escola, que hoje todo mundo reconhece como o estudo do meio, né, pesquisa de campo, mas é um pouquinho mais além daí o nosso universo de alcance com as pessoas. A gente propõe projetos e atividades que realmente a escola formal nunca conseguiria realizar, né? A Via Leões é proprietária da marca Acampamento Turma dos Leões, que tudo isso aí, com leão aqui, leão ali, nasceu na década de 70, com a origem do Acampamento Leões da Montanha, né, do qual eu fui funcionário, monitor, recreador, coordenador, desenvolvedor de programa e até que me tornei sócio proprietário, ok? Então hoje somos Via Leões Lazer e Educação, Turma dos Leões Acampamento. Quando tudo isso começou, na década de 70, só para me posicionar para vocês, eu ingressei no magistério e fui trabalhar forte na área educacional, através da educação física, mas num projeto social de inclusão que na época não era comum, foi pioneiro no Brasil, onde nós trabalhávamos com crianças com algum tipo de deficiência, ou neuronal ou física, 4 ou 5 alunos destes num universo de 20 alunos por classe. Isso exigiu da minha formação muito estudo, muita dedicação, muita experimentação, né? E na verdade essa foi a minha escola na área da educação. E graças a Deus vamos dizer, esse portfólio de atividades, estratégias e tal, eu consegui trazer para a área do acampamento e posteriormente para a área da educação outdoor, né? Além de educador e professor, eu adoro todas as artes, né? Toco, canto e batuco também, né? Hoje a gente tem até um bloco que é um projeto social, porque encampa garotos e garotas que aprendem a nos ensinar samba na periferia. Então a pegada é essa, a minha visão de educação, ela sempre esteve trazendo a recreação junto, né? E eu até confundo o que é um que é outro, graças a Deus, na minha experimentação, mas vou procurar trazer para vocês uma reflexão a esse respeito, né, que é o título do que eu sugeri aí, mas é uma coisa simples, o objetivo é refletir. A recreação como ferramenta educacional, ok? Bom, o que é recreação a grosso modo? E eu vou falar esses minutos todos sempre de uma maneira general, ok? A gente não vai se aprofundar em definições dos grandes pensadores ou dos grandes formadores de opinião da área, tá? Recreação, como recriar é um verbo, óbvio, exige uma ação. Lazer não é verbo, recriar é verbo, né? Então, essa ação, a gente supõe que recreação, eu, no meu modo de ver,
É uma ação organizada por alguém para entreter, para promover a prática do espírito livre, para trazer alegria, para trazer opções de passatempo ou whatever, o que seja, certo? O que é um recreador? Né? O recreador é o agente disso aí, né? Enquanto monitor de acampamento, enquanto monitor de hotel, enquanto monitor de navio, enquanto promotor de eventos, enquanto até DJ numa rave, ok? Assim, é alguém que está propondo entretenimento mais ou menos conduzido, né? A grosso modo, ok? Para a gente não conflitar com nada, né? E o que é educação? Né? Então, vamos também fazer a grosso modo. Educação formal, que é a da escola, que é a do conteúdo, que é a dos saberes que a gente às vezes nem concorda, mas está aí para ter que assumir e introjetar, e a educação informal, né? Que é a natural, que é a pessoa se preparar, ser preparada primeiro, porque é criança, depois adolescente, né? Ela ser preparada pela sociedade para enfrentar o mundo no qual ela vive, para se organizar para esse mundo, para receber esse mundo, para contribuir com esse mundo, né? A educação informal, óbvio, começa na família, porque é da mãe que saem os primeiros gestos educativos para a criança. Podem ser totalmente simbólicos, mas são levar a criança ao peito para dar de mamar, significa mostrar para ela que ela não se alimenta mais via cordão umbilical, ela precisa encontrar um peito e sugar para se alimentar. E por aí, imagina, a gente vai, né? E a recreação na área informal ou formal, ela existe, é bem praticada, ela é fantástica, né? E é disso que a gente vai estar falando com um pouco mais de clareza para vocês, ok? Bom, vamos dividir então, para a gente poder governar melhor esse assunto, né? Primeiro vamos lá comentar um pouco sobre a estratégia recreativa na educação formal, ok? E eu vou usar as minhas experiências tranquilamente para passar para vocês. Por exemplo, a gente está como educador físico, que foi a minha primeira formação, estou dando aula para crianças pequenas e preciso formalmente, pela educação física básica, fazer com que eles corram para desenvolver a coordenação motora grossa, tá? A musculatura, condicionamento físico, e aeróbico e tal. Ok. Qual a motivação para uma criança correr na idade de pré-escolar? Ela é recreativa, ela é lúdica, né? Então, se você trabalha como um recreador, olha, gente, sabe que eu sei que mora uma pessoa dentro daquele portão lá do outro lado da escola, é uma pessoa mágica que ali morou e que mora ali, e todo dia ela fala umas frases que a gente precisa saber. Não, é verdade, corre lá e escuta lá o que ela falou, corre todo mundo. E todo mundo corre, todo mundo volta. E aí você duvida do que escutou, cada um escutou uma coisa. Não, tem que ir de novo porque não é isso que eu sei que ela falou. E corre de novo, e corre de novo, e acabando esse processo, a criança fez 12 idas e voltas, sem saber que estava correndo, praticando a corrida. Você não está numa idade de informar para ela qual é o procedimento certo de correr. E ela está totalmente munida de fantasia, de espírito livre, de felicidade, fazendo uma atividade que você tecnicamente está avaliando. Ok? Se isso não é uma ferramenta recreativa, eu não sei o que é, né? É pedagógica. Claro, mas ela é recreativa, ok? Numa sala de aula, vamos fazer o inverso. Eu fiz sociologia também, posso estar tendo alunos que têm que participar de uma aula acadêmica. Então, se eu vou falar de transporte público, muita gente deve ter visto alguns vídeos na internet, por que eu não posso brincar que as carteiras da minha classe são cadeiras de um ônibus, de um coletivo urbano, certo? E por que eu não posso trabalhar vários assuntos, preconceito, cidadania, transporte público, classes sociais, tarará, dentro daquele ônibus, dentro da minha sala de aula, né? Posso pedir para um aluno teatralizar uma atitude não cidadã, uma atitude de preconceito, ok? Estou fazendo uma discussão social
de uma maneira recreativa. Por que recreativa? Pô, não, mas está pensando muito, está elaborando muito. Mas porque você está dando liberdade para aquelas pessoas se organizarem, proporem a forma, porque não precisa ser um ônibus, pode ser uma outra coisa. Você pode falar que está num outro ambiente, você pode transformar a classe numa tumba egípcia, ok. Mas você pode mexer com as pessoas e pode trazer o imaginário e pode trazer a pegada divertida para um assunto mais sério que seja. E óbvio que na hora certa, você depois de usar a ferramenta, que no caso é motivacional, você aplica a discussão do conteúdo que você quer. Então, se você é um educador formal que dá matemática, física, biologia na sua sala de aula e conhece o assunto a ponto de poder dividi-lo numa prática recreativa, você só tem a ganhar, né? E aí a recreação passa a ser uma ferramenta para uma pessoa que não é recreadora, o que eu acho importante pra caramba, né? Então, essa é a minha maneira de me situar. Por exemplo, a minha empresa Via Leões, Lazer e Educação, é a pioneira no Brasil em incluir a atividade recreativa como ferramenta educacional numa viagem de estudo. Na década de 80, quando isso começou a se disseminar aqui em São Paulo, você viajar com alunos para estudar a história do ouro em Minas Gerais, na região de Ouro Preto, você levava uma empresa de recreação para ficar nas horas vagas com os alunos e professores da USP para darem a parte técnica, mais os historiadores locais, e fazia todo um bololô para conseguir suportar 80 alunos numa viagem desse tamanho. Então, o que a gente fez? A gente capacitou esses professores técnicos, pegou aqueles que gostariam de entender a recreação como uma ferramenta de trabalho e passou a ter um monitor só, aquele monitor que convive com o aluno sem uma discrepância de atitude, porque numa viagem desse padrão, que é uma ação educativa, que conta com recreação, ficava muito desconexo. A hora da recreação era muito mais legal, o monitor recreador era mais querido pelos alunos e o técnico era insuportável, era mal visto, percebem? Então, a gente tem uma experiência, quase que um trabalho de pesquisa aí nessa seara, cujo resultado é esse, é melhorar 200% o aproveitamento do aluno. Por quê? Porque ele precisa se recrear num espaço de 24 horas, mas precisa estar pronto através dessa atividade recreativa e conducional para receber o conteúdo que um técnico pode passar. Se ele é levado a viver isso por pessoas que têm esse gabarito, né, a produtividade desse evento vai ser muito maior. E da mesma maneira, que é um campo de trabalho que se abriu e hoje funciona para muitos recreadores, capacitar o recreador para os pequenos conteúdos possíveis, apesar dele não ser formado naquela área ou na outra área, também funcionou e hoje a gente tem recreadores de profissão que são monitores de atividades de estudo do meio, porque a grade curricular aí de conteúdo desses eventos ela não é tão complexa quanto você tem numa faculdade, né? Você tem na disciplina completa. Então, isso foi possível e a gente aplica. Ou seja, recreação como motivação é uma ferramenta. Recreação como preparação para o encontro com uma coisa nova é uma ferramenta. E a recreação para o pleno exercício é uma atividade, sem sombra de dúvida, fantástica. Assim que a gente vê. E agora a gente vai refletir um pouquinho sobre a recreação como ferramenta educacional na informalidade, né? Na educação informal, na vida cotidiana e tal. Então, você recreador ou pretenso recreador ou super amigo meu técnico recreador, a gente tem todo um universo aí de atividade, a gente trabalha com viagens no navio, numa convenção empresarial, a gente trabalha dando suporte para a formação de equipe em convenções de empresa, a gente trabalha recreando nas férias na escola, programa de férias em clube, ok? Então, a recreação está aí, e onde ela é ferramenta nessas horas? Ela é, dependendo de cada processo, ela está no desenvolvimento que o recreador dá
para cada atividade. Então você tem grupos que tem a pessoa mais tímida e aí você vai estar promovendo essa pessoa na atividade recreativa e ela está se educando para enfrentar o mundo de uma maneira mais solta, mais social. Se você faz isso numa atividade recreativa, proporcionou para ela, numa brincadeira da piscina, num jogo, ou num baile de salão, ou num bingo, certo? Se você procura como recreador promover aquele que tem um déficit, né, comportamental, motor na tua atividade, se você olha com o olho de quem está promovendo essa pessoa, você está usando a recreação como uma ferramenta educacional. E é importante perceber isso, porque isso tem um valor gigante, não só no sucesso da sua atividade para o todo, para o público todo, né, como para a própria proposta de você estar vivo profissionalmente, você está exercendo com plenitude a sua profissão. Então você está num evento, num navio. Se você dividir errado as pessoas para as atividades recreativas que você propuser, você está tirando um pouco a motivação. Isso já é uma coisa não boa para o grupo. Se você divide todo mundo pelos quesitos que gostam, com atividades relativas que gostam, pode ser num navio, pode ser num clube, e de repente, para cada setor que você escolheu, os homens que vão preferir fazer grandes jogos, as mulheres que querem coisas sem correr muito, tal, você já formalizou para eles, deu um sinal, que é educativo também, para orientar a vida deles sobre a composição do que eles querem da vida, apesar de eles não estarem percebendo, porque eles estão participando da sua atividade. E aí, durante a atividade, é a mesma coisa, diminuir o ego de um, né, chamar para parceria, fazer o grupo, trabalhar em grupo num jogo cooperativo que só vai existir para eles simplesmente brincarem, mas terminar com esse jogo mostrando o valor da cooperação, tudo isso é uma ferramenta da educação informal. Então eu vou encerrar com o que eu acho que é a minha pequena colaboração para esse primeiro Conrecre, não é? Dentro do que cada um dos tantos colaboradores desse evento já conseguiu fazer, que eu tenho acompanhado, é fantástico. Mas vou estar dando um fechamento que é o que eu sinto e percebo e pratico junto aos meus colaboradores que nesses 40 anos de atividade com recreação, lazer e educação me puseram aí a fazer, ok? A gente já esteve com mais de 1.500 pessoas que amam recreação e trabalham com recreação, participando dos nossos quadros nesses 40 anos. É gente para dedéu, né? E é gente que tinha valor, que tem valor hoje, que opera, e é gente que nos ensinou muita coisa com os quais nós tiramos esse grande aprendizado. O recado último aí, que eu espero poder dar como contribuição, é sobre a nossa responsabilidade enquanto recreador, né? Não só na parte técnica, na base técnica, como planejar, como conhecer as idades, como distribuir os jogos, como fazer, como programar, como que isso é tudo, como ferramenta é tudo, né? Para fazer da recreação uma ferramenta educacional, eu já conto que você aí, que é um entusiasta ou é um profissional, já tenha o interesse em se organizar com todas essas bases técnicas, né? Agora, com esse poder todo na mão, o que a gente precisa ter é responsabilidade, né? É entender o valor, né? O símbolo que é um recreador em determinadas condições na vida das pessoas, né? Você é o máximo quando está recreando um grupo que está em viagem de lazer, está em viagem de férias. Você é o máximo quando está cuidando da hora livre dos funcionários de uma empresa que estão fazendo uma convenção pesada. Você é o máximo quando está brincando numa festa de aniversário e você está recreando 30, 40 criancinhas, né? Você é o máximo, você é um exemplo, você é um tudo ali, né? Então, para se capacitar para ser esse tudo, é sua responsa, mas para usar esse poder que você tem de uma maneira que contribua para o crescimento daquele grupo e de cada uma daquelas pessoas, apesar de você não estar sendo responsável por isso tecnicamente, porque recriar é mais simples que isso,
eu acho legal de pontuar, vamos dizer assim, né? Não sei se ficou confuso, eu não vou pedir para editar. Eu vou dizer que se você está brincando com gente e você pode contribuir para que um melhore o seu desempenho, para se sentir melhor em relação aos outros, que você pode contribuir para que um perca o seu estado de desânimo em relação aos outros, de uma maneira específica, olhando para ele, pontuando atividades para que ele se erga em relação ao grupo, você está trabalhando pelo bem dessa pessoa e está dando um exemplo para todos de como se portar em sociedade. Se você valoriza só os melhores valores, se você não trabalha com piada besta, se você não trabalha com coisas que já estão classicamente ultrapassadas na área da cidadania e do convívio social, você está fazendo uma ação educativa, né? Porque é isso que o recreador faz, ele transmite exemplos, né? O monitor de acampamento, que é a minha área, transmite exemplo ao acordar, né? Hoje eu dirijo a Associação Brasileira dos Acampamentos, sou o presidente da associação, e o assunto hoje que a gente está retomando forte é a capacitação da monitoria. Porque as pessoas que gostam de criança e querem atuar com criança e jovens, às vezes se veem como crianças e jovens lá no meio de quem está atendendo, né? E não é isso, a gente é o outro lado. Então, basicamente, esse é o toque da minha vinda aqui, né? Estudar a quantidade de jogos, aprender a aplicar os jogos, isso é fantástico, vai fazer você crescer demais. Agora, compreender que com tudo isso dentro de você, com toda essa habilidade que você vai ganhar no trato com as pessoas, você vai ter um poder imenso de transformar a vida das pessoas, naquele instante. Mexeu no instante da vida da pessoa, a vida está transformada, não é para sempre. É uma pequena lição que vai se somar ao caráter dessa pessoa. E aí é você que está fazendo isso. Você aí que está me assistindo, que é um fã da recreação, que é um praticante da recreação, ou que é um parceiro nosso, profissional da recreação. Ok? Então acho que eu vou encerrar, o recado está dado, eu não posso nesse tempo dar mais que isso. Então volto a agradecer o Conrecre por existir, o Celeiro por me convidar e a recreação que me fez chegar onde eu estou hoje. Sem ela eu não seria o que sou. Ok? Obrigado e até.